Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas e, como já tem sido costume, começando a semana na segunda-feira de manhã com o estudo de um salmo. Hoje nós vamos estudar o Salmo 38. O título que eu dei para esse estudo é O Clamor de um Homem Enfermo por Causa do Pecado e já estamos aí na segunda metade do segundo semestre de 2020. Fim de ano normalmente tende a ser um pouco corrido. O meu objetivo neste ano é nós encerrarmos com o estudo do Salmo 40. Então vamos ter o 38 mais 2 semanas, e aí com isso eu vou interromper momentaneamente o estudo dos Salmos aqui no canal e retomamos os Salmos em 2021. Vai ter algum tipo de conteúdo ainda, claro, vou continuar com algumas postagens. Vou tentar manter os devocionais lá no Instagram, e aí eles acabam vindo aqui pro YouTube também. Mas o meu objetivo, então, como eu mencionei, é irmos até o Salmo 40 neste ano. Mas vamos passar aqui para o nosso estudo. Como eu mencionei, clamor de um homem enfermo por causa do pecado. E vamos ao texto, então, do Salmo 38. O título inspirado, Salmo de Davi para a lembrança. Algumas observações antes de nós entrarmos na leitura do texto. Primeiro, esse é o mesmo título que nós vamos encontrar, ou pelo menos esta qualificação, né, que se trata de um salmo para lembrança, nós vamos encontrar isso também no Salmo 70. Então a gente pode estabelecer aí um paralelo com o Salmo 70. E também, alguns autores, alguns comentaristas, estabelecem um paralelo entre este salmo e o Salmo 32 e o Salmo 51, aqueles salmos que tratam da condição de Davi em razão do seu pecado. A gente vai ver que Davi aqui descreve a situação de um homem enfermo, né? E que, então, esse salmo estaria ligado àquela condição de Davi anterior ao seu arrependimento. Claro que Davi está falando aqui numa perspectiva de fazer memória da sua enfermidade espiritual por causa do pecado. A gente não tem aqui como identificar exatamente se se trata de uma enfermidade física ou de uma enfermidade espiritual. Parece até que se trata mais de uma enfermidade espiritual. Se fosse uma enfermidade física, algo parecido assim com a lepra, talvez, né? Mas uma enfermidade espiritual, na perspectiva lá do Salmo 32, se houver realmente essa conexão. Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos secaram. Aqui a gente vai ver os efeitos mais numa perspectiva exterior do corpo de Davi do que interior. Mas, então, uma doença espiritual, a somatização da angústia em razão do pecado, antes do arrependimento. Possivelmente o salmo tenha sido escrito depois do arrependimento, mas a gente não tem exatamente como saber. Aliás, o Charles Spurgeon, no seu conhecido comentário sobre os Salmos, O Tesouro de Davi, diz que realmente não dá nem para saber quando que Davi escreveu esse salmo. Mas outros comentaristas, como por exemplo Warren Wiersbe, colocam este salmo em conexão com o Salmo 32, com o Salmo 51, e alguns apontam esse salmo como um salmo penitencial. A gente já viu os salmos penitenciais lá, já estudamos o Salmo 6, o Salmo 25. Esse aqui seria mais um salmo penitencial, então o Salmo 38. Tá bem? Dito isso, então, vamos para a leitura. Vou intercalar os versículos com aqueles subtópicos, né, com aqueles títulos não inspirados dados por mim, e o primeiro já mostra essa interpretação de que se trata de uma doença espiritual e não necessariamente uma doença física, ainda que ela possa ter aspectos aí de somatização, né? Ainda que ela possa se revelar, se refletir no corpo, como de fato parece que acontece aqui. Mas a importância de nós percebermos é que a origem dessa doença é espiritual, é o pecado não confessado, de maneira que quando esse pecado é confessado, quando ocorre o arrependimento, ocorre também o livramento dessa doença. Tá? Mas vamos para a leitura. 1. A descrição da doença espiritual. Ó Senhor,
Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lentamente todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. 2. O desespero se transforma em clamor. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. 3. Rejeitado pelos homens, refugiado no Senhor. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. 4. Clamor final. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém. Vamos retomar aqui, né? Então, na primeira porção do Salmo, Davi descreve essa doença que foi qualificada como doença espiritual. Veja que ele demonstra um temor, uma reverência muito grande, e isso, se nós colocarmos em perspectiva o Salmo 32, o Salmo 51, nós vamos perceber que Davi não pode estar remoendo o seu pecado antes do arrependimento, né? Porque ele já está expressando um temor, uma reverência, uma contrição aqui. Então, se nós fôssemos colocar em perspectiva, juntando esse salmo com o 32, por exemplo, que nós estudamos aí relativamente recentemente, dois advérbios juntos é para matar, né, professor? Mas que nós estudamos aí de forma relativamente recente, né, há poucas semanas, nós vamos perceber que vem o Salmo 32, o Salmo da Confissão, e aí vem o Salmo 38 como uma reflexão a respeito dessa enfermidade espiritual. Para quê? Para a lembrança, né? Isso aqui é muito importante. Davi escreve esse salmo para se lembrar. Para lembrar da sua condição, para não retornar ao pecado, para não se afastar de Deus. E aí, esse clamor inicial aqui, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, ocorre porque Davi sabe que Deus, ele é um Deus justo e que ele pode realmente castigar o pecador, ele tem direito de castigar o pecador, e por isso Davi está clamando pela misericórdia de Deus. Aqui a gente vê também um aspecto cristocêntrico, isso remete para a cruz de Cristo, na qual Deus castiga o pecado do pecador em Cristo. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a profecia de Isaías 53. Mas a descrição desse sofrimento espiritual é muito forte. Davi diz que é como se flechas vindas da parte do próprio Deus se tivessem cravado na sua pele, né, na sua carne, e ele sentiu a mão de Deus pesando sobre ele.
né? Ele sentia que não havia coisa sã na carne dele. Interiormente era como se os seus ossos estivessem secos, ressecados. O Salmo 32. Aqui, exteriormente, é como se toda a carne dele estivesse queimando, né? E é como se ele estivesse afogado nos próprios pecados. O verso 4. A carga pesada, um peso demais para ele carregar. Você pode lembrar da ilustração do peregrino e dos seus fardos, né, na obra clássica de John Bunyan. Aí ele faz alusão, inclusive, a chagas que cheiram mal. Não necessariamente ele estivesse com essas feridas abertas, né? Aqui uma alusão à lepra, né? Mas isso pode ser uma compreensão espiritual que Davi está colocando sobre a condição dele. E aí nós vamos ver uma descrição assim progressiva, né? Até o ponto do verso 8, no verso 8 ele dizer que está muito fraco, muito quebrantado e que tem rugido pela inquietação do coração. Então veja que toda aquela angústia, toda aquela opressão, toda aquela enfermidade vai se canalizando até o ponto de um quebrantamento e de um clamor, de um rugido, de uma inquietação, um rugido que é resultado de uma inquietação. E aí, como eu coloquei aqui no verso 2, o desespero se transforma em clamor. Claro que o desespero só se transformou em clamor por conta do arrependimento, por conta da confissão do pecado. E aí, Davi estabelece um paralelo interessante, né? Um paralelo em que ele se apresenta como alguém rejeitado pelos homens. Você percebe que existe uma conexão aqui, né, com o argumento do livro de Jó, né? Embora Jó não tenha tido até uma condição parecida com a de Davi, né, chagas, que Davi está descrevendo aqui e tudo mais, embora Jó não tenha tido aquela condição de enfermidade por conta de pecado, é diferente, né? Mas a rejeição exterior pelos homens é muito parecida. E talvez aqui Davi possa estar conectando duas coisas. Talvez Davi possa estar aqui conectando o seu pecado, né, e aquela condição, aquele sentimento que ele tinha de inadequação diante do próprio Deus, com a rejeição que ele teve, que ele percebeu em muitos momentos da sua vida dos homens, da parte dos homens. Então ele pode estar fazendo uma conexão aqui com Saul, né, por exemplo, e os seus adversários perseguindo. Se esse salmo foi escrito posteriormente, num momento posterior da vida de Davi, colocando a sua vida em perspectiva, não exatamente logo depois da confissão do pecado, nós podemos fazer uma conexão com a revolta de Absalão. E se você pensar na frustração da missão de Davi como pai, decorrente em grande medida também daquele adultério que ele cometeu, da perda do primeiro filho com Batseba e uma série de fatores, isso pode ter algum sentido. Mas o fato é que ele também coloca: os meus inimigos e meus companheiros estão longe de mim e da minha chaga, estão ao longe da minha chaga, quer dizer. Então, pode ser que fosse uma descrição de algo decorrente daquela condição espiritual na qual ele estava. Ou essa conexão daquela chaga que se apresenta de uma maneira exterior aqui com aquela condição interior do pecado. Então Davi entende que o pecado promove separação entre os homens e os homens, por exemplo, e não apenas separação entre o homem e Deus. Mas o interessante é que, independentemente de qual seja o contexto dessa rejeição, se essa rejeição está diretamente ligada àquele sofrimento interior e exterior de Davi, ou se ele está apenas fazendo uma conexão mais ampla, como eu propus essa possibilidade, o fato é que, rejeitado pelos homens, Davi busca o seu refúgio no Senhor. E aí, então, a gente percebe uma conexão com Cristo também. Embora Davi tenha consciência que está sendo rejeitado por causa do seu próprio pecado, Jesus foi rejeitado pelos homens por causa do nosso pecado, porque ele veio para assumir o nosso pecado. Mas
Assim como Cristo, Davi se coloca aqui como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Mas eu, de novo uma conexão com Isaías 53, né? Mas eu como surdo não ouvia, verso 13, e era como mudo que não abre a boca. E aí por conta disso, Davi tem consciência, ali no verso 14, que na sua boca não se achou reprovação. Veja um paralelo lá com Isaías 53 novamente, com 1 Pedro 2,20, né? Onde Pedro retoma aquela profecia e diz que não se achou dolo, não se achou nenhuma maldade, nenhuma malignidade na boca de Cristo, o Messias, porque Davi está colocando toda a sua confiança em Deus. Então aqui nós vemos, além desse processo de afogamento, né, no pecado, levando ao arrependimento, à contrição, à colocação da confiança exclusivamente na misericórdia de Deus, na perspectiva puramente interior, retomando a primeira porção, né, ali do verso 1 ao 8, aqui nós vemos a expressão da confiança em Deus diante das adversidades exteriores também, e da rejeição pelos adversários. Na verdade, não estamos falando nem dos adversários, é que os próprios amigos estariam rejeitando Davi. Vamos lembrar que Davi foi rejeitado por Saul, que era seu grande amigo. Davi foi objeto de uma revolta pelo seu filho Absalão. Então, independentemente do momento no qual esse salmo tenha sido escrito, tudo isso aqui faz muito sentido se nós olharmos para a vida de Davi, e nós podemos aplicar e transpor isso para nós. O pecado promove separação entre os homens, né? E muitas vezes nós somos rejeitados por causa do pecado, mas às vezes até mesmo sem motivo. Davi até teria motivo para ser rejeitado, mas ele então se coloca diante do Senhor, mudo, ele emudece, ele se cala e ele confia exclusivamente na justiça de Deus, né? E aí então a gente percebe que essa condição exterior, de certa maneira, também ajuda e trabalha, né, no arrependimento de Davi. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, no verso 18. E aí, se no verso 11, ele fala dos amigos e companheiros rejeitando a ele, no verso 19, aí ele já tem em vista os seus inimigos, né? E aí, então, diante disso, nós já vimos ali no verso 9 e 10 o desespero se transformando em clamor. Davi encerra com um clamor final, um clamor para que Deus não lhe desampare, para que Deus não se afaste dele, para que Deus apresse-se em vir em seu auxílio, o Senhor que é a sua salvação. Então aqui um encerramento, né, uma alusão final à obra de Cristo, do Messias, o Salvador, o Redentor de todos nós que colocamos a nossa confiança nele, prefigurados que somos em Davi neste salmo aqui. Com isso a gente encerra o estudo do Salmo 38. O formato aqui é um formato um pouquinho diferente, né? Eu mudei um pouco a configuração do PowerPoint, do template do PowerPoint, para esses estudos, assim, para esses vídeos que eu gravar usando o OBS Studio, eu vou usar esse padrão. Para os vídeos que eu usar porque daí eu apareço aqui em cima, né? E aí fica com essa margenzinha aqui, aí o símbolo veio para cá, e no título, no slide de texto mesmo, o título vem aqui para baixo, bem no cantinho, um título até abreviado, né? Mas, enfim, eu vou acabar usando esses slides aí, esse template do PowerPoint para os Salmos, para outros estudos que eu gravar com o OBS Studio, estudos que eu gravar ao vivo usando o StreamYard, como é o caso do curso de grego. Aliás, para essa semana eu vou deixar a aula de grego gravada, então eu vou usar o OBS Studio também, vou deixar ela postada, não vai ser ao vivo, para que eu acompanhe o curso de grego e está acompanhando esse estudo dos Salmos aqui também. Já deixo esse recado, tá? Mas deixe aí no seu comentário a sua percepção a respeito do formato novo, se você gostou do formato novo dos slides, mas especialmente, que é o que importa, né, a respeito desse estudo do Salmo 38.
Se esse estudo foi instrutivo, foi edificante, que é o que mais importa. Deixe seu comentário, isso sempre é muito importante. E não se esqueça também, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Semana que vem o Salmo 39, na outra semana o Salmo 40, e aí nós encerramos momentaneamente o estudo dos Salmos aqui no Teodidatas nesse ano de 2020, retomando, se o Senhor assim permitir, no ano de 2021, no ano que vem. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.